A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O meu nome é Abimael, sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nesta mensagem, neste estudo da palavra, eu quero falar com vocês a respeito da embriaguez e as suas consequências. Aqueles que se entregam ao vício, quais são as consequências que lhes sobrevêm? O que a Bíblia diz? Nesta mensagem eu não quero tratar com você se o cristão pode ou não beber, porque já tem aí um vídeo no canal. Eu peço a você que vá lá e veja o vídeo, tire suas próprias conclusões. Se você gostar do conteúdo, se a palavra tocar em você, se inscreva no canal e compartilhe para que possa alcançar mais pessoas. Mas já de momento vamos abrir aqui a Bíblia em Isaías capítulo 5. Aqui no verso 11 diz assim: Ai dos que madrugam cedo para correr atrás de bebidas fortes, e à tarde se demoram até que o vinho os aqueça. Seus banquetes não têm senão cítaras, harpas, tamboris e flautas, e o vinho para as suas bebedeiras. Mas para os feitos de Yahvé, nosso Deus, aqui o nome de Deus é Yahvé, não tem um olhar sequer. Eles não veem as obras de suas mãos. Aqui no verso 22 diz assim: Ai dos que são fortes para beber vinho, e dos que são valentes para misturar bebidas. Observe que aqui o texto, esses 3 versículos que lemos, a palavra ela está nos mostrando que essas pessoas são viciadas, elas são alcoólatras, elas se entregaram ao vício. E observe que aqui o relato nos mostra que nos banquetes, nas festas, tinha tudo, menos Deus. Então, esse é um dos fatores, uma das consequências, poderíamos dizer assim. Uma vez que a pessoa se entrega ao vício, seja ele o alcoolismo, que é o que estamos tratando aqui, ou outros tipos de droga, a pessoa ele se esquece de Deus. E é o que está dizendo aqui o verso 12, na parte B: Mas para os feitos de Yahvé Deus, não tem um olhar sequer. Eles não veem as obras de suas mãos. A bebida, o vício, ele domina tanto a pessoa que a pessoa não tem mais um olhar para as coisas de Deus. Ele não tem mais a sensibilidade para perceber a obra de Deus, a obra que Deus tem realizado. E como de fato você observa que no mundo, as pessoas que não temem a Deus, nas suas festas há banquetes, há bebedeiras, mas não há Deus. Eles não colocam Deus. Então aqui a gente já vê essa primeira consequência, que é esquecer de Deus, não olhar para as obras de Deus. Mas como eu já disse para você na mensagem do vídeo sobre bebidas alcoólicas, aqui está condenando a embriaguez, como você pode ver, e não o uso litúrgico. O uso para se alegrar com Deus não é condenado, mas isso é de cada um. Eu não bebo, graças a Deus, sou liberto há 11 anos, já vai fazer 12. A bebida me dominava, Deus me libertou, então não aconselho ninguém a beber. Se for para beber, que faça para o Senhor, com temor, sem escandalizar. Então, convido você a ver o vídeo lá para você tirar suas próprias conclusões. Quando nós vamos aqui para o segundo texto, o texto de Provérbios, capítulo 23, do verso 29 a 35, nós vemos 5 situações que vai dizer assim: para quem são os ais? Veja bem, para quem são os ais? Para quem os lamentos?
Para quem as disputas? Para quem as queixas? Para quem os golpes sem motivo? Para quem os olhos turvados? Veja, as disputas, queixas, golpes sem motivo e olhos turvados. Para quem são isso? Essas consequências. Tudo isso são consequências. Ou retribuição. Se a pessoa está plantando na embriaguez, você vai colher isso. Disputa, olhos turvados, golpes sem motivo, lamento e ais. Então, a palavra está dizendo aqui, verso 30, né? Verso 29, né? Para quem são? Aí o verso 30, para aqueles que entardecem sobre o vinho. Claramente está falando de pessoas que se embriagam. Então, para aqueles que se entardecem sobre o vinho e vão à procura de bebida misturada, não olhes o vinho como é vermelho, como brilha na taça, como escorre suave. No fim ele morde como a cobra e fere como a víbora. Teus olhos verão coisas estranhas e teu coração dirá disparates. Será como alguém deitado em alto mar, ou deitado no topo de um mastro. Feriram-me e eu nada senti. Bateram-me e eu não percebi. Quando irei acordar? Continuarei a beber. É o que acontece com a pessoa viciada. Ela passa por todos esses lamentos, tormentos e situações adversas, e quando ela acorda, ela vai se embriagar novamente. Então aqui nós vemos 5 situações que as disputas, queixas, golpes sem motivo, olhos turvados, que são consequências da pessoa que se entrega ao vício. E infelizmente tem muitas pessoas nessa situação. Quando nós vamos aqui para o texto de Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: veja que aqui o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele está ministrando a palavra para a igreja, para um povo convertido ao Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, no verso 18: não vos embriagueis com o vinho, que é porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Veja, ele não está dizendo aqui, não bebam vinho. Não beber é uma coisa, embriagar é outra coisa. Ele não está condenando o uso, até porque no contexto judaico se bebia vinho. No contexto da Páscoa se bebe vinho, tinha sacrifícios da lei que tinha vinho e etc. Não quero entrar aqui nesse ponto. Mas ele está dizendo, não vos embriagueis. É muito simples de entender. Mas enchei-vos do Espírito. Porque na embriaguez há o quê? Há devassidão, há brigas, há disputas, a pessoa se esquece de Deus, como nós já vimos no texto de Isaías. A pessoa, ela se torna um escravo, como nós vimos aqui no texto de Provérbios. Ele passa por todas aquelas situações e depois continua bebendo. Mas a orientação é, enchei-vos do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais. Então essa é a orientação. Porque o motivo é qual? Na embriaguez há o que? Devassidão, perversão de valores, de princípios. A pessoa perde a moral, perde o caráter, perde a família. Quantas famílias são destruídas por causa do vício? Porque, como nós vimos em Provérbios 23, não olhes para o vinho quando ele é vermelho, porque no fim ele morde como uma cobra. A pessoa que se deixa dominar nunca será sábio. Porque se ele é usado no contexto para Deus ali, para alegria, e mesmo assim ele não deve ser algo que deve ser influenciado, é um caso. Mas se a pessoa se deixa dominar por ele, ele é como uma cobra, ele morde como uma cobra. E geralmente a mordida da cobra sempre é fatal. Então você observa
que a orientação é: não vos embriagueis com vinho. Por quê? Por que não pode? Porque é porta. O que é porta? Porta é entrada. Quando você abre uma porta, você está abrindo para entrar algo ou alguém. Então, a embriaguez ela é a porta para todo tipo de devassidão, para todo tipo de discórdia, para todo tipo de males e de espíritos imundos que entram na vida da pessoa, destrói a vida da pessoa e destrói a família da pessoa. Então, a orientação é: enchei-vos do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. E aqui, quando vamos para Coríntios, 1 Coríntios 6, nós vemos a principal de todas as consequências. Ou seja, aqui do verso 9 a 10 diz assim: então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados ou viciados em álcool ou qualquer droga. Então, aqui na minha Bíblia está nem os bêbados. Em outras traduções vai estar os embriagados. Tem traduções que vai trazer os viciados. Então, observe que aqui nessa pequena exposição, eu coloquei como última consequência, mas que é a principal. A pessoa que é um dependente, que é um escravo do vício, ele está incorrendo nesta condenação. Porque a palavra está dizendo, e traz um conjunto. Às vezes a pessoa não rouba, ele nunca cometeu um homicídio, ele nunca adulterou, ele nunca cometeu idolatria, mas ele é um alcoólatra, ele é um viciado, um dependente químico. E a palavra está dizendo: não vos iludais, não herdarão o reino de Deus. Quando você lê Gálatas capítulo 5, do verso 19, 22, você vai ver falar a mesma palavra, que os embriagados não herdarão o reino de Deus. Então é preciso que a pessoa ele venha se despertar e aceitar, ou seja, crer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, e pedir forças a Ele, pedir a Ele que liberte, para que a pessoa seja liberta, buscar um tratamento também como alternativa e ter fé e ser liberto dessa situação que a pessoa se encontra. Quantas pessoas estão nas ruas, já deixaram famílias, estão se drogando, estão no fundo do poço, mas Jesus estende a mão. É preciso que a pessoa creia. Amém? Eu peço a você que se inscreva aí no canal, que deixe seu comentário. Eu anuncio a palavra por um chamado de Deus, na casa de oração, na igreja de Deus. Não somos uma denominação, não ganho salário para isso, faço por amor, pelo chamado de Deus. Que Deus ele possa sempre nos dar a graça de anunciar a verdade. Amém? Que Deus vos abençoe.